Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do canal Jornada Integrativa. Hoje estamos aqui para falar um pouco do aspecto emocional, equilíbrio emocional. Nós já falamos aqui neste canal sobre exercícios, atividade física, terapias e aspectos da saúde física. Hoje vamos falar um pouco do aspecto da saúde emocional. Eu sou o Carlos César, fisioterapeuta, educador físico. E para começar este vídeo, vamos lembrar uma pequena história do nosso grande cientista Albert Einstein. Einstein tinha um filho que passou a maior parte da sua vida numa clínica e eles se correspondiam por carta. Numa das cartas, Einstein saiu com esta grande pérola. Ele escreveu o seguinte: Meu filho, a vida é como andar de bicicleta. Para se manter em equilíbrio, é preciso estar em movimento. Pois bem, podemos pensar um pouco a respeito desta frase, né, do Einstein. Sem dúvida, o movimento nos motiva, o movimento faz com que a gente possa ir atrás das nossas metas, dos nossos objetivos, etc. Ele é muito importante, inclusive o movimento no sentido de exercício físico mesmo, nós já falamos aqui, não é? Como é bom para a saúde, etc. Mas nós podemos pensar também no movimento interno, ou seja, aquelas mudanças, aqueles direcionamentos que nós precisamos dar a partir do nosso aspecto mental, nosso aspecto emocional. As crenças limitantes, as crenças negativas, aquilo que nós precisamos mudar, redirecionar ou ressignificar. Essa palavra é muito importante, ressignificar. Porque muitas vezes nós precisamos olhar para as coisas de um modo diferente, sobre outro ângulo, outra perspectiva, e também podemos mudar o sentimento que temos em relação àquilo que aconteceu no passado, ou aquilo que marcou a nossa vida, etc, etc, etc. Muitas vezes é preciso nós fazermos essas mudanças e nos renovar, né? Então, este movimento interno é muito importante e uma das coisas que a gente pode treinar, um dos recursos que a gente pode abrir mão, é a da educação dos sentimentos, que se dá através da nossa maior percepção em relação às emoções, aos sentimentos. Vamos lidar aqui com sentimentos e emoções como se fossem sinônimos, para não complicar muito a nossa vida. Ok? Então, quando nós sentimos algo, é importante que a gente perceba aquilo, que a gente identifique aquilo, porque muitas vezes são sentimentos e emoções que as pessoas podem não querer e negam simplesmente. O que acontece quando a gente nega? A gente joga para baixo do tapete e aquilo pode ser uma panela de pressão, né? Você vai aguardando, vai aumentando aquela pressão até o momento que explode de pior maneira possível. Como nós não queremos isso, a melhor maneira é lidar de forma inteligente, da melhor maneira possível, sentimentos e emoções. Então, a primeira coisa é identificar, a segunda coisa é a gente se perguntar como é que vai lidar com aquilo. Ou seja, não é porque eu admito o sentimento, não é porque eu acolho, que eu vou dar vazão de qualquer maneira. Então, primeiro passo, não negar. É identificar. Segundo passo, como eu vou lidar com isso? E aí vem o exercício, né? De trabalhar, de tentar canalizar isso para uma maneira mais positiva, de uma maneira mais construtiva. Porque quando nós pensamos em sentimentos, nós podemos dizer o seguinte: sentimento, não há nenhum sentimento que por si só seja ruim. Sentimentos, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não sinto isso, né? Eu não sinto essas coisas. Então, se você é um ser humano como eu, nós todos sentimos todos os tipos de sentimentos. A questão é como lidar com eles, né? Como
vamos encarar, como é que isso vai afetar a nossa vida, etc. Um sentimento como a raiva, por exemplo, é um sentimento que tem muito poder, que tem muita força, muita energia. Então, é um sentimento que você deve canalizar para algo construtivo. Tem exemplos bem simples, né? Quando nós precisamos executar algo, um objetivo, uma tarefa, um empreendimento, você deve usar toda essa energia para aquilo, né? Muitas vezes, para erguer algo novo, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional, nós precisamos destruir o velho, né? Colocar abaixo. Você pode até usar aquilo de forma de experiência, né? Faz parte da caminhada da sua vida, mas você vai ter que fazer algo novo. É a mesma coisa quando você vai construir realmente uma nova edificação e tem lá uma casa toda velha caindo aos pedaços, que já não tem função, né? E só está atrapalhando ali. Então você precisa de muita energia para colocar aquilo abaixo. Mesmo que você recicle material, você vai construir algo novo a partir dali. Com a gente é a mesma coisa. Então, usar a energia para construir, para edificar, canalizar positivamente, né? Por isso que é importante ter foco, né? O que nós queremos fazer, para onde nós queremos caminhar, para canalizar toda essa energia para isso, né? E assim lidarmos com todos os outros sentimentos da melhor maneira possível. A tristeza, por exemplo, é um sentimento natural, né? Quando acontece alguma coisa grave que nos desagrada, nos afeta, há uma perda ou qualquer coisa parecida, é mais do que natural ficarmos tristes. Mas é algo que nós temos que tomar cuidado para não permanecer na tristeza por mais tempo do que o necessário, para aquilo não virar uma bola de neve, não caímos em depressão, coisa assim. Então, muitas vezes nós ficamos muito presos ali. Há pessoas viciadas no sentimento de tristeza. Há pessoas que se vitimizam e são viciadas no vitimismo, e isso vira um vício mental, um vício emocional. Então, nós temos que ficar muito atentos e assim que nós pudermos nos liberarmos daquela tristeza, nós reagirmos, né? Reagirmos na nossa vida, seguir em frente. Outra questão que eu ia comentar com vocês é persistir, né? Persistir nos bons propósitos, porque nós não conseguimos êxito, às vezes, de cara, primeiro degrau da caminhada, da jornada. Então, é preciso persistência, é preciso disciplina, né? Para a gente galgar mais altos patamares aí. Você imagina um pianista, né, que toca de forma excelente, profissional. Quantas vezes ele errou para chegar naquele nível? Assim também somos nós precisamos usar dos erros para aprendizado, né? Evitar cometer os mesmos erros, porque outros erros virão, né? Temos que aprender e evoluir. Imagine a nossa vida como uma grande música, né? Uma grande melodia. É mais interessante que a gente faça dessa vida, essa música, uma música mais harmoniosa e mais afinada. Então, para isso, é preciso ensaio, é preciso os erros, mas é preciso persistência, né? Persistência, disciplina para melhorar e fazer dessa vida, então, uma música, uma canção de amor, de paz, né? Uma canção positiva, alegre, né? Na sua composição geral. É uma nota ou outra aqui de coisas que a gente não gostaria, mas no conjunto da obra nós precisamos ter uma música de boas coisas. Outro detalhe importante que a gente precisa ressaltar aqui é a
gratidão, né? A gratidão é muito importante. Procurar agradecer tudo que nós temos, tudo que nós, todas as nossas possibilidades, desde as coisas mais simples, né? Agradecer a água, agradecer o sol, a luz, o ar, a vida que nós temos, todas as oportunidades, etc. Por quê? As coisas mais simples, elas são essenciais, e se nós pararmos para pensar, elas não acontecem assim num passe de mágica, né? A luz que eu estou utilizando agora, existem pessoas trabalhando para gerar energia, para transmitir essa energia, para que ela chegue aqui em casa e tudo mais. Ou seja, as coisas não são assim automáticas de forma gratuita, né? Existe todo um trabalho, existe alguma coisa por trás disso, e é interessante que a gente seja grato às coisas elementares, essenciais, básicas, e dar valor mesmo, né, a tudo mais que a gente tem. Nós temos muitas vezes muito mais do que nós necessitamos. Se imagine que em tempos tão conflituosos, difíceis que nós estamos vivendo, há pessoas que, além de uma pandemia, ainda estão passando por conflitos, por guerras, né? Você imagina a situação de refugiados, por exemplo. Há poucos dias mesmo eu estava vendo uma matéria na televisão e mostrava lá os refugiados no hemisfério norte, agora é inverno, e eles são aquelas barracas e crianças, né, com chinelo de dedo na neve, assim, né? Então, quer dizer, quando você vai para a tua cama quentinha e tal, você toma o teu banho quente, né? Isso aí é muito importante agradecer, valorizar aquilo ali. A nossa saúde, nosso alimento, uma sopa quentinha, as coisas mais simples, e temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? Outra, até queria lembrar da frase muito importante, que é: a paz resulta do equilíbrio e não da inércia, né? Uma frase da Joana de Ângeles, muito importante. Então, essas questões como a paciência, a persistência, a perseverança, a esperança, são aspectos muito importantes e fundamentais. Certa vez, numa entrevista, o grande filósofo Cortella deu uma resposta muito sábia. O entrevistador estava fazendo uma matéria de final de ano e perguntou a ele, ao filósofo, qual é a mensagem que ele daria àquelas pessoas que não têm nada, que estão desempregadas, que vão voltar para casa e vão encontrar não sei o quê. Pintou um quadro assim muito, muito feio, muito difícil, né? Muito triste. E eu fiquei pensando, nossa, se perguntasse isso para mim, o que eu diria, né? E a resposta dele foi muito sábia, realmente. Ele falou: quando nós nada temos, a única coisa que nós não podemos perder é a esperança. E não é a esperança de esperar, é a esperança do verbo esperançar, ou seja, aquela atitude ativa que você faz tudo o que é possível para mudar as condições, para melhorar as condições, mas quando não é possível, você precisa ter a paciência, esperar que novas condições apareçam para que você possa resolver e tudo mais. Então, esperança do verbo esperançar. E a gratidão é um recurso também que nos traz saúde física, né? Porque a meditação, a gratidão, ajuda aí a liberar serotonina, vários hormonas importantes para a nossa saúde, né? E diminuir aqueles picos, aquelas cargas excessivas de cortisol. Então, como nós sempre falamos nesse canal, está tudo interligado, parte emocional, física e espiritual. E então, para contribuir com esse quadro, né, esse exercício de equilíbrio emocional, a moderação é uma coisa importante, porque todo excesso leva para o desequilíbrio, né? Isso pode ser perigoso, inclusive para a nossa saúde mental e saúde física. Então, uma outra entrevista, 2016, pode ver no YouTube, Ricardo Darín, um grande ator
argentino, estava dando uma entrevista e contando a história de quando ele recusou as propostas de Hollywood, né? E o entrevistador ficou muito surpreso com as respostas que ele deu, porque ele contava a história que os agentes insistiam muito, né? Insistiam demais com a chamada para que ele fizesse o papel, e ele dizia não, até que ele ficou muito incomodado, porque tem aquela coisa da imposição do dinheiro, né? Falou, não, mas essa questão é dinheiro, nós fizemos não sei o que e tal. Então ele falou que não, ele simplesmente ele queria voltar para casa, porque ele estava numa turnê de 6 meses, né, em Madrid, no teatro e tudo mais. Ele queria voltar para casa, queria rever a casa dele, queria ver a esposa, os filhos, né? Simples assim, ele tinha uma vida boa, né? Aliás, ele falou, ele é a favor de ter uma vida estável financeiramente e tudo mais, mas a questão é que o entrevistador falou, você já pensou quanto de dinheiro você perdeu, deixou de ganhar com essa história e tal, né? Ele falou, mas não é essa a questão. Eu tenho uma vida boa, eu tenho um bom carro, eu passeio com meu filho, as pessoas gostam de mim, né? E ele saiu com essa pérola, as coisas bem simples, né? Eu tomo 2 banhos quentes por dia, né? Então, e o entrevistador ficou assim, surpreendido. Ele falou, mas você não pensa em ter o seu jato particular? Ele falou, não, isso não me passa pela cabeça. E ele saiu encerrou com uma frase bastante impactante, assim, uma frase que eu até anotei para ler para vocês aqui. Ele falou assim, a ambição desmedida pode ser um lugar muito escuro, muito desolador. Então, é para a gente pensar, né? A ambição desmedida pode ser um lugar muito escuro, muito desolador. A ambição desmedida, quer dizer, o excesso, tudo que é o excesso, tudo que é o desequilíbrio, temos que tomar muito cuidado, né? E eu também achei muito interessante essa entrevista que ele deu, mostrando bastante equilíbrio e valorizando as coisas simples, né? Ele falou que tinha uma família fantástica, tudo que ele queria era ir para casa. Simples assim. E com isso, a gente fecha a nossa reflexão, lembrando desses aspectos, então, né, gente? Reconhecer os sentimentos, escutar os sentimentos, ou seja, escutar a nós mesmos, né? Já diziam os antigos filósofos antes de Cristo, né? Que é conhece-te a ti mesmo, né? Então é de se conhecer e lidar da melhor maneira possível com as nossas questões, termos a paciência, lidarmos com a persistência, com a moderação, são aspectos importantíssimos. E, fundamentalmente, claro, a gente exercitar o amor que é o mais importante, né? O amor pela vida, o amor por si mesmo, o amor pela família, pelos animais, porque o amor é algo terapêutico, né? O amor é fantástico. A solidariedade, né? A compaixão, o perdão, né? As pessoas que vivem em rancor, que vivem com mágoa, né? São pessoas que estão se envenenando a si próprias. Então, fica a mensagem. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que logo nos vejamos num próximo vídeo com outro tema. E fiquem bem. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.